Bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso programa. Hoje a gente mergulha numa história que, olha, parece saída de um épico de Hollywood. Totalmente. De um lado, o rei Salomão, cuja sabedoria era tão lendária que virou sinônimo da própria palavra. Do outro, a misteriosa rainha de Sabá, uma monarca poderosa que viaja de uma terra distante. E não para pedir ajuda, ela vem para testar. Exato. As nossas fontes são trechos do livro de 1 Reis, capítulo 10, de diferentes bíblias de estudo, que nos dão não só a história, mas também as notas, os mapas, sabe, todo o contexto da época. E é isso que é fascinante. A nossa missão hoje é ir além do ouro e das pedras preciosas para entender a engrenagem por trás de um dos reinos mais ricos da história. O que de fato a visita dessa rainha significou e de onde vinha tanto poder, certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque essa história é muito, mas muito mais do que um conto sobre riqueza. É um retrato de um momento de altíssima tensão e oportunidade no mundo antigo. Como assim? É diplomacia, é espionagem comercial, é uma demonstração de força, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vamos começar por aí, então. A missão da rainha. O texto diz que a fama de Salomão chegou até Sabá, que a maioria dos historiadores localiza onde hoje é o Iêmen, né? Isso, no sudoeste da Arábia. E ela não vai até lá para um chá da tarde. A frase usada é que ela veio para prová-lo com enigmas. Isso já soa como um desafio. E é um desafio, sem dúvida, e a maneira como ela chega já é a primeira jogada nesse tabuleiro. A comitiva dela. Exato. A fonte descreve uma comitiva muito grande, com camelos carregados de especiarias, uma quantidade imensa de ouro e pedras preciosas. É uma declaração. Com certeza. Ela não está só trazendo presentes, ela está projetando a própria riqueza e poder. É como chegar para uma negociação e estacionar um carro de luxo na porta. A mensagem é clara. Eu não sou uma suplicante, eu sou uma igual. Então não era uma visita de admiração, era mais como um encontro de cúpula entre duas superpotências da época, disfarçado de um quiz show intelectual. É uma ótima analogia. É uma jogada estratégica de altíssimo risco e de altíssima recompensa. As notas e o mapa nas nossas fontes mostram que o reino de Sabá controlava o início das rotas de incenso e mirra. Que eram como o petróleo do mundo antigo, certo? Exatamente. E Salomão, por sua vez, controlava o destino final dessas rotas lá no norte. Ele era o portão para os mercados do Mediterrâneo, da Mesopotâmia. Ah, então eles eram parceiros comerciais em potencial, mas também concorrentes. Ela precisava avaliar se ele era um aliado confiável ou uma ameaça. Precisamente. A visita dela era uma missão de inteligência. Ela precisava ver com os próprios olhos. Para saber se era tudo verdade. Isso. Esse rei é tão sábio quanto dizem. O reino dele é tão estável quanto parece. Posso fazer um acordo ou preciso me preparar para um conflito? Os enigmas eram provavelmente menos sobre filosofia e mais sobre política, economia, estratégia militar. Era um teste de competência. E, pelo visto, ele passou com um louvor. O texto diz que ela fez todas as perguntas que tinha em mente e Salomão respondeu a tudo. Mas o que me chama a atenção é que não foram só as respostas que a deixaram de queixo caído. Foi o que ela viu. Sim, e aqui a narrativa se torna extremamente visual. A reação dela é um dos pontos centrais do capítulo. Ela fica, segundo o texto, assombrada. E a lista do que a impressionou é muito reveladora. Muito. Não é uma lista de tesouros, é uma lista de... Organização? O palácio, a comida na mesa do rei, a disposição dos oficiais, os uniformes, o serviço dos criados. A logística. A logística. O que chocou ela não foi o ouro, foi o sistema. Ela viu uma máquina funcionando, não apenas um cofre cheio. Exatamente, qualquer tirano pode acumular ouro pela força. O que ela viu foi algo muito mais raro e poderoso. Um Estado funcional, sofisticado, uma burocracia eficiente, uma cultura de serviço. Uma cadeia de suprimentos que funcionava? Perfeitamente. Isso demonstra uma estabilidade e uma capacidade administrativa
que são muito mais difíceis de construir do que um palácio. O poder não estava no brilho, mas na ordem impecável de tudo. É aí que ela solta aquela frase famosa, né? É verdade o que eu vi na minha terra. Mas eu não acreditava nos boatos, até que vim e vi com meus próprios olhos. E a verdade é que não me contaram nem a metade. É uma admissão total. E a expressão usada no original, que algumas traduções dizem não havia mais espírito nela, é fortíssima. O que isso quer dizer exatamente? Significa que ela ficou sem fôlego, que a capacidade dela de processar o que estava vendo foi sobrecarregada. Foi uma demonstração de poder tão avassaladora que a deixou, por um momento, vencida. Ela não viu só um rei rico, ela viu uma civilização no auge. Ok, esse nível de opulência, essa máquina estatal perfeitamente azeitada, tudo isso custa uma fortuna. A minha mente volta sempre para a escala disso tudo. E era gigantesca. O texto fala em 666 talentos de ouro de renda anual, e isso sem contar os impostos dos mercadores. De onde vinha tanto dinheiro? Esse número 666 talentos é astronômico. Um talento de ouro pesava uns 34 quilos. A gente está falando de mais de 22 toneladas de ouro por ano, só na receita base. É o PIB de uma nação. De uma nação considerável hoje. E as nossas fontes detalham como essa riqueza era gerada. Não era mágica, era um sistema brilhante de comércio internacional. Tinha dois eixos principais, o marítimo e o terrestre. Vamos falar do marítimo primeiro? Parece coisa de filme de aventura. E era. Tinha duas grandes frotas. A primeira era uma joint venture com Irão, o rei de Tiro. Os fenícios eram os mestres dos mares na época. Certo. Salomão fornecia o acesso ao Mar Vermelho. E Irão entrava com a tecnologia naval, com a expertise. Juntos eles enviavam uma frota para uma terra chamada Ofir. Que ninguém sabe exatamente onde fica até hoje, né? É um mistério. Exato. Poderia ser na África Oriental, talvez na Arábia. O importante é o que eles traziam de lá. Ouro, em enormes quantidades, madeira de sândalo, que era valiosíssima, e pedras preciosas. Uma rota de altíssimo lucro. E a segunda frota era ainda mais ambiciosa, a tal da frota de Tarsis. Essa era a joia da coroa. O texto diz que essa frota fazia uma viagem de 3 anos. 3 anos. 3 anos. De lá, eles traziam ouro, prata, marfim e aqui vem a parte curiosa. Macacos e pavões. Macacos e pavões, eu adoro isso. É o equivalente antigo de comprar um supercarro só pela cor extravagante. Não tem função prática. Nenhuma. É puro luxo, uma demonstração de que você pode gastar dinheiro com o que quiser. Exatamente. É o ápice do consumo de luxo. E a localização de Tarsis é outro debate. Muitos acreditam que era no sul da Espanha. Se for verdade, significa que o Império Comercial de Salomão conectava o Atlântico ao Índico. Ele era o centro de uma rede global. E além do mar, tinha o comércio terrestre. E aqui ele parece ter tido uma sacada de gênio. Sim, e foi aqui que ele estabeleceu um monopólio extremamente lucrativo. O comércio de armas. Armas? Armas. As fontes são explícitas. Salomão importava carros de guerra do Egito e cavalos da Cilícia, na atual Turquia. O texto até nos dá os preços. Um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Peraí um minuto. Então ele era um traficante de armas? Ele importava tecnologia militar de ponta e revendia para os reinos vizinhos. Na fronteira dele. Isso só é incrivelmente arriscado. Parece contraintuitivo, mas foi um golpe de mestre geopolítico. Primeiro, o lucro era imenso. Ele equipou o próprio exército, que era formidável. 1.400 carros? 12 mil cavaleiros? Isso, e depois revendeu o excedente para os reis dos Eteus e da Síria. Ao fazer isso, ele se tornou o fornecedor indispensável de tecnologia militar para toda a região. Ou seja, todos dependiam dele para se armar. Exatamente. E isso lhe dava um poder imenso. Ele controlava o fluxo de armas, o que significava que ele podia regular o equilíbrio de poder na região. Ninguém ousaria atacar o seu fornecedor, sabe? Ele transformou um risco em uma ferramenta de controle absoluto. Essa riqueza toda
Então não era um presente, era resultado de uma estratégia muito sofisticada. Isso se refletia no dia a dia. O texto tem uma frase que sempre me choca. A prata não tinha valor algum nos dias de Salomão. É uma hipérbole, claro, mas uma que revela uma verdade. A abundância era tão a tal que a prata foi banalizada. E essa riqueza não ficava escondida, ela era exibida, de forma espetacular. E como era exibida? Eu estava lendo sobre os escudos de ouro, 200 escudos grandes e 300 menores. Mas esses escudos não eram para batalha, certo? Ouro é um metal mole, seria inútil. Absolutamente inúteis. Um golpe de espada os amassaria. Aquilo era puro teatro político. Era o equivalente a imprimir seu extrato bancário em tamanho gigante e pendurar na parede. É uma mensagem, né? Uma mensagem para cada embaixador, cada rei visitante. Era, nós temos tanto ouro que podemos nos dar ao luxo de fazer escudos inúteis com ele, pense 2 vezes antes de nos desafiar. E a peça central dessa propaganda toda era o trono. A descrição dele é de outro mundo. Sem dúvida. O trono era o símbolo máximo, feito de marfim que era caríssimo e todo revestido de ouro puro. Tinha 6 degraus, com 12 leões de ouro na subida e mais 2 leões maiores ao lado dos braços. E o texto afirma: A afirmação final é categórica. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum outro reino. Não era só um trono, era uma declaração de que aquele que se sentava ali era incomparável. É uma imagem poderosa. Os leões, o símbolo da tribo de Judá. Com certeza. Mas, se a gente conecta isso tudo, essa ostentação levanta uma questão fascinante, um paradoxo. Por um lado, a narrativa apresenta essa riqueza como o cumprimento da promessa de Deus a Salomão. É uma bênção divina. Mas, por outro lado, Por outro, o acúmulo extremo de ouro, e especialmente a importação de cavalos do Egito, ia diretamente contra as advertências da própria lei israelita, lá em Deuteronômio. que dizia que o rei não deveria multiplicar cavalos, nem esposas, nem ouro e prata. Exato, para que seu coração não se desviasse. Mas não se poderia argumentar que essas leis eram para uma época diferente? Para uma nação tribal e não para um império regional? Talvez, para competir no cenário internacional, acumular riqueza e poder militar não fosse excesso, mas uma necessidade. Esse é exatamente o debate. É a tensão entre o ideal teocrático e a realpolitik de governar o império. O texto não nos dá uma resposta fácil. Ele apresenta os fatos. A riqueza é uma bênção, mas ela também vem com o perigo da corrupção. Salomão está no fio da navalha entre a grandeza abençoada e a arrogância que leva à queda. Certo, vamos recapitular. A visita da rainha de Sabá foi, na verdade, uma cúpula diplomática e comercial de altíssimo nível. A riqueza de Salomão não era um milagre, mas o resultado de um sistema sofisticado de comércio global. Que incluía de tudo, de joint ventures marítimas a um monopólio no mercado de armas. E toda essa prosperidade era materializada em símbolos de poder sem precedentes, como os escudos de ouro e o trono, que funcionavam como propaganda política. Então, o que tudo isso significa no final? Significa que o capítulo 10 de Um Reis é o retrato de um reino no seu auge absoluto. É o ápice do poder e da influência de Israel no cenário mundial antigo. A narrativa nos mostra uma nação que era um centro de poder não só religioso, mas econômico, militar e cultural. É a fotografia de uma era de ouro. Sim, mas é uma fotografia complexa, porque, embora o texto celebre essa prosperidade, ele, de forma sutil, também planta sementes do que viria a seguir. O declínio. Exato. Essa extrema concentração de poder e riqueza exigia impostos altíssimos e trabalho forçado. As alianças políticas trouxeram centenas de esposas estrangeiras para a corte e, com elas, suas práticas religiosas. A extravagância que impressionou a rainha se tornou um fardo insustentável. O mesmo sistema que o ergueu Continha os elementos da sua queda. Exatamente. O auge já continha a semente do fim. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O relato descreve um ápice de riqueza, diplomacia e sabedoria. Um momento em que tudo parecia perfeito, abençoado, invencível. E isso nos leva a uma pergunta atemporal.
Como uma nação, uma empresa ou até mesmo uma pessoa que atinge um auge tão impressionante lida com o desafio de se manter fiel aos seus valores fundadores sem sucumbir ao peso e às tentações do seu próprio sucesso.